Olá galera, começando mais um Escolha ou Morre. Dessa vez a gente vai tentar definir qual a maior vitória da história do esporte. Bom galera, e como de costume, aquele recadinho de praxe, né? Se você está curtindo o nosso trabalho, se inscreva aqui no nosso canal, indique para um amigo, deixe seu comentário se você está discordando, está concordando. Eventualmente a gente até se reúne para gravar um programa comentando os comentários de vocês. Então se inscreva aí no nosso canal e também nos siga nas redes sociais. E antes de a gente começar aqui a nossa confabulação, eu convido vocês a um passeio pelo litoral sul de Pernambuco para vocês conhecerem um pouco da superestrutura do Vilaggio Porto de Galinhas. Bom galera, então da nossa seleção de jogos, né, foram vários jogos que foram pintando aqui, mas da seleção que a gente fez, a primeira parada é em 1975. A gente lembra sempre que a gente tenta não ir tanto nos jogos do passado, que a gente não tem uma memória afetiva tão ligada, né? Embora existam resultados expressivos, como o Sport de Ademir ter vencido o Vasco na excursão na década de 40, uma vitória sobre o Atlético Mineiro que não perdia 22 anos, nessa mesma excursão, não perdia 22 anos para clubes de fora de Minas. Acho que não jogava muito também, mas não perdia esse tempo. Enfim, mas a gente, como todos os outros vídeos, é um pouco um período mais audiovisual. Embora não tenha vídeo desse jogo. Mas já é a era audiovisual. Já era audiovisual. É esse o espírito. Tem foto, pô. E a gente tá falando desse jogo que representa o fim do jejum do esporte, o maior jejum da história do esporte, um jejum de 13 anos sem uma conquista de título. 12 anos. 75 completaria o 13º, e isso é importante porque viraria Leão 13. Isso, e tem a história de que o Papa, na época, era o Papa Leão, né? Aí era uma piada pronta. Era uma piada pronta. O Leão 13 estava fadado. Porém, o Sport montou um time muito, muito forte naquela temporada, time que ficou conhecido como Seleção do Nordeste. Não é que fica parecendo essa arrogância que o Sport tem assim para contar as coisas, mas não foi o próprio Sport que criou essa alcunha, não. Foi a Crônica Esportiva que deu esse nome, tipo, o Sport trouxe Dadá Maravilha, que tinha sido campeão do mundo de reserva, campeão com a seleção em 70 e artilheiro do Brasileiro, campeão com o Atlético, fez o gol do título brasileiro do Atlético em 71 e no ano seguinte seria até artilheiro do Brasileiro, para você ter ideia, que ele iria para o Internacional. Era Dadá Maravilha, uma contratação assim gigantesca. Não é, por exemplo, trazendo o Potker, que foi artilheiro da Ponte Preta no passado, não. Porque, embora tenha sido artilheiro, era um artilheiro com nome, era algo assim, com o Potker já tivesse um nome muito maior no mercado. Aí o Sport trouxe Luciano Veloso. Luciano Maravilha. Luciano Maravilha, que era um dos cracassos do Santa Cruz, que era um time... Era craque de nível nacional. Uma negociação de reviravolta, cheia de história. Que é considerado o craque ressaca, né? Craque ressaca. Porque tinha a ressaca, era a ressaca do carnaval, os jornais, obviamente não existe a internet, então assim, a notícia no dia seguinte do jornal, o peso do furo, que aquilo era muito maior do que hoje, muito incomparável. Muita gente ficou sabendo pelo jornal. Basicamente o rádio, todo mundo. Porque naquela época, se o cara não soltasse a informação, ele só tem como concorrente basicamente a rádio. A TV não tinha esse peso todo. E a Amaury Veloso, que era repórter diário de Pernambuco e anos depois acabou virando assessor do próprio Sport, conseguiu essa informação, escondido lá na sede do Sport, viu o Luciano chegar de tarde para assinar, segurou até de noite, o editor não acreditou, porque a gente está gravando em 2017, o peso é mais ou menos assim, chegou a informação lá nos aflitos, Diego Souza está indo para o Náutico. Meu irmão, eu vim assinar o contrato. Rapaz, tu vai assinar com o teu nome, tu vai colocar isso aí, tu vai me ferrar, velho, se o cara tiver, vai por mim, pronto. Aí isso daí bancou. Diego Souza no Náutico, dia seguinte. Pronto, é mais ou menos o que aconteceu. Luciano, acho que a maravilha do Arruda, agora da Ilha, uma coisa dessa. Enfim, esse time, só contando, dando essa viagem, esse time, que tinha outros Assis Paraíba, era a seleção do Nordeste.
ganhou do Náutico na final, embora uma final muito questionável, porque o Náutico foi muito prejudicado na final, mas acabou ficando aquela imagem, teve um expulso, foi um jogo que foi nos aflitos, porém o Sport tinha uma vantagem gigantesca naquele jogo. O Náutico não poderia ser campeão naquele dia, não, né? Nem naquele nem no outro. Ele teria que ganhar aquele, o outro depois e faria a final. Mas aquele time ganhou de 1-0 e na hora que virou foi o 20º título, que virou o slogan Sport 20 vezes campeão. Jarbas Guimarães, que foi o presidente que criou essa campanha de sócios. O Sport vivia uma época muito louca. 2 anos antes, o Sport estava tentando construir um estádio de 140 mil lugares na Joana Bezerra. 140 mil, meu irmão. Assim, ia ser o maior estádio particular do mundo. Mas você estava falando da arrogância, megalomania, assim, aí termina. Pronto, aí o Sport... O projeto a turma fez, né? Vamos fazer o projeto maior estádio particular do mundo e construir. Oscar Niemeyer foi o primeiro projeto que Oscar Niemeyer fez para o Nordeste. A galera foi buscar recém-formado, né? Você ligou para Oscar Niemeyer, diz, só, quer fazer um estádio lá desse. Pô, vocês trabalham, bora, vai, botou real. E aí, mas é bonitinho e tal? Não, cheio de curvas. 140 mil lugares. Puta que Enfim. Esse jogo, eu acho importante ele estar aqui porque, até aquele momento, se tornou a maior vitória da história do esporte. Uma geração inteira trata esse jogo como a maior vitória da história do esporte. Até os anos 80, essa é a maior vitória da história do esporte. Por causa do peso do campeonato estadual. Coloque assim, o campeonato estadual é o campeonato que você dá o maior valor no ano. E você tá... O Náutico já passou. Enquanto a gente gravava esse vídeo, o jejum do Náutico chegou realmente a 13 anos. O Náutico não ganha há 13... se não ganhar em 2018, completará 14. Mas nesses 13 anos, o Náutico teve acesso à primeira divisão 2 vezes. Jogou Sul-Americano. Jogou Sul-Americano. Jogou decisão da Copa do Nordeste. Aí você tem que contextualizar que nesse tempo tinha o Campeonato Brasileiro num período muito curto, não era um campeonato que tomava 7 meses, 8 meses do ano, era um campeonato de fases, de vez em quando você jogava 10 jogos já estava fora. E o estadual era o seu peso. E você está há 12 anos sem ganhar isso. Detalhe, você é o maior vencedor do seu estado, você está plenamente acostumado a ganhar. Aí de repente você passa 12 anos. Aí você passa um jejum. Foi vice quantos desses 12 anos? Aí você passa um jejum que nenhum dos seus rivais passou. Então a gente chega a um desses jogos aí que vai ser um dos fortes candidatos a vencer esse pleito aqui, né? Que é essa nossa análise aqui. Que é a final de 87. Campeonato Brasileiro de 87. E a gente pode dizer que a gente tem a sorte, né, Fred? De estar aqui com... Eu não vou falar mais nada, ok? Posso passar a bola? Campeonato Brasileiro de 87, eu não falo mais nada. Mas assim, podia ter sido o jogo que você está se referindo certamente é o de 7 de fevereiro de 88. Exatamente. Tinha tudo para ter sido 27 de janeiro, né? Podia, né? Mas aí um time entrou em campo, esperou meia hora, outro não apareceu, aí esse jogo não existiu. Embora seja emblemático, o Sport Flamengo, marcado para o dia 27 de janeiro, também teve o Sport Inter de dia 24 de janeiro, o Inter também não apareceu. Aí depois desses 2 WOs, aí teve a ida e a volta do Guarani, 1-1 e 1-0 com o gol de Marco Antônio, zagueiro, marcou no segundo tempo. Esse jogo, ele tem algumas nuances de que, porque Sport e Guarani decidiram o módulo amarelo, que terminou de forma absurda. A CBF, na véspera do jogo, para explicar rapidamente, a representatividade até desse jogo ter sido 1-0 e ele ter força. Na final do módulo amarelo, que aconteceu no mesmo dia da final do módulo verde, onde o Flamengo ganhou do Internacional, o Sport tinha perdido o primeiro jogo de 2-0 no Brinco de Ouro e na volta fez 3-0. Mas na véspera, mesmo o Sport tendo melhor campanha, a CBF mudou aquele regulamento e tirou até a vantagem do empate do Sport na prorrogação, porque teve prorrogação. Aí foi o Sport ganhou de 3-0 no tempo normal e na prorrogação foi 0-0. Aí depois foi para os pênaltis. E os times bateram 24 pênaltis, terminando 11-11. Ou seja, cada time bateu 12, cada time perdeu 1 ao longo dessas batidas, terminou 11-11. Se eu não me engano, juntando tudo, deu 3 horas e meia. Aí os times, já estava de noite, muito tarde, os times pararam. E foi aquele negócio que o Flamengo e o Internacional tentaram tirar porque desclassificaram, mas acabou tendo Sport e Guarani entrar em acordo. O Guarani abriu mão do título, a CBF reconheceu depois, voltou atrás e disse, não, a melhor campanha vale. Então o Sport é como se o pênalti não tivesse sido nem válido, acho que muita gente nem tem consciência disso. E o Sport ganhou e recebeu o troféu do módulo amarelo. Nessa final... Tá lá no clube, inclusive. Idêntico ao troféu do módulo verde que está na Gávea. Porque tinha os módulos, o módulo que o Flamengo ganhou era o João Avelange.
Assim, em 2000 foi Copa João Avelange, mas assim, apesar de ter sido a mesma homenagem à mesma pessoa, mas em modo verde, o troféu é idêntico. Boa pessoa. É porque é figura controversa demais, né? Não deixa de ser pessoa. É controversa, mas eu quis dizer nesse Pessoa. sentido. É uma pessoa controversa. É um androide. Nesse segundo jogo, aí ficou a dúvida. E se foi empate? Porque o SBT já tinha passado a final do módulo amarelo, o Silvio Santos ficou puto, cancelou o show do Calouro. Assim, aí disse, ó, como é que vai passar de novo e tal? Aí foi pro regulamento e para quem assistiu um vídeo anterior quando a gente fala do Santa Cruz e Bahia de 81, que fica parecendo que mata-mata, Sport do Guarani não era o mata-mata, era a última rodada do quadrangular. Então se fosse empate, não tinha decisão por pênalti, não tinha nada. Só que se fosse empate teria o quê? Sorteio. Aí, meu irmão, aí seria feio. Porque depois de uma confusão toda, terminar na moedinha, porque estava e o gol só sai no segundo tempo. Terminar Talvez empate. mudasse a história. Talvez você não seria simbolicamente tão ruim, Seria tão ruim. frágil Seria ruim. que os tribunais não conseguiriam. Seria. Eu acho que seria. Mas o Sport foi melhor que o Guarani. O Sport enfrentou o Guarani 5 vezes naquele ano, ganhou na primeira fase, só perdeu um jogo que foi o da final do Guarani Guarani. vice do Brasileiro de 86. Com Ricardo Rocha, João Paulo, Evaí, Boiadeiro, Sérgio Nery no gol. Meu irmão, não sei, o Guarani manteve o time de 86 para a final. E aí, o Sport, por isso que eu sempre bato naquela questão, que tecnicamente eu falo isso, meu irmão, tecnicamente o Sport jogou 5 vezes com o vice-campeão de 86, perdeu um jogo. E ganhou 3. É isso mesmo, empatou a ida da final, ganhou uma no primeiro turno, ganhou a volta da final do módulo amarelo e ganhou a última partida do campeonato. Meu irmão, eu acho um resultado expressivo. Não é bem expressivo, assim, para dar um atestado técnico a Guarani Sport naquele ano de 87. Logicamente, todo mundo sabe que na Copa União o nível técnico dos clubes do módulo verde era maior. Todo mundo sabe. Nenhuma das partes do módulo amarelo deixou de reconhecer isso. Exatamente, todo mundo sabe. Isso é algo que não adianta nem trazer como argumento até agora. porque a discussão não é 87, é só mas só para ter um referencial técnico de Guarani Esporte, tem o vice-campeão brasileiro de 86 e o time, que é o campeão brasileiro de 87, o Sport, em 88, ele para nas quartas de final da série do Brasileiro, com 2 empates contra o Bahia, que veio se tornar campeão. Em 89 foi vice-campeão da Copa do Brasil. Exatamente, existe no primeiro semestre. Né? Aí no turno, e não perdeu do Bahia no turno, foram 3 empates com o Bahia. O que mostra o nivelamento com o campeão de 88. Isso é tão representativo, que já que você está falando assim, eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto, e quando o Sport ganha esse Campeonato Brasileiro de 87, a prioridade do Sport de 88, tanto quanto a ação na justiça, era vencer o Pernambucano de 88. Porque você não podia ser campeão brasileiro em 87 e perder de novo. Já tinha sido perdido 2 vezes para o Santa Cruz. Em 86 e 87, 2 empates na ilha, favoreceram o Santa. Aí em 88 o Sport simplesmente atropelou no campeonato e na final goleou o Náutico por 4-1. Uma coisa raríssima de acontecer em final. O Náutico tinha vencido o Sport 5-1 em 66. Aí o Sport ganhou de 4-1 em 88. E isso tudo, como o Fred falou, referendando tecnicamente aquele time. Porque não teve teve a oportunidade, mas o Flamengo não veio para jogar o WO, nem o Inter, mas o time estava em campo e outra. Ninguém ficou esperando, tomara que não venha pra gente. Não, a turma queria jogar, a turma queria que realmente o quadrangular tivesse sido realizado. Por essa briga todinha, não tem como ignorar todo esse aspecto técnico para dizer, para mim, eu vou jogar meu spoiler, que a gente vai falar de outros jogos importantíssimos, mas esse assim é muito difícil, porque ele se confunde. Para qualquer outro torcedor do Brasil, isso se confunde com o esporte. Você não consegue. Você pode até contar de outros clubes associar a tal campanha, a tal jogador, a tal isso, a tal aquilo, mas não tem como você falar do esporte e não associar a esse buluço todo. E se não ganha do Guarani, tudo teria sido diferente. Ganhou o jogo, como já tinha vencido outras 2 vezes na competição. E aí, nesse contexto de uma regularidade das boas campanhas do esporte, a gente vai chegar a meados ali da década de 90, uma década onde o esporte de fato dominou o cenário do futebol local. 8 estaduais. Foram 8 estaduais na década de 90 e a gente vai falar especificamente de um encontro, talvez até para representar o que foi essa campanha, essa caminhada do esporte ali pela década de 90, até em cenário nacional. E a partida que a gente escolheu para representar essa passagem, esse período, foi aquela goleada, 5-2 sobre a equipe do São Paulo. Eu estava nervoso aqui, porque como eu não vi
a gente tá gravando aqui depois de eu ter gravado outro vídeo e eu tô no escuro aqui até agora. sobre o jogo. Entrou Mas no DeLorean. até agora tá ok. Entrou no DeLorean e disse, meu irmão. Bora. Aí tu fala sobre 90, eu disse, meu irmão, qual jogo que esses caras pegaram? Aí eu já ficando aqui, tu falando assim, demorando. Escolheu perfeitamente. Tá vendo? Técnico. Estrelinha de novo aqui. Outro spoiler, porque eu vou passar. Fred vai falar desse jogo. Mas Vamos trabalhar com spoiler. Não, quer não falar? Pode dar, Não, a coisa que eu vou dizer é o seguinte, que na minha visão, tecnicamente, porque o contexto da escolha é muito além de questão técnica, questão de representatividade, questão do tamanho da vitória, tamanho do adversário, tamanho de tudo. O tamanho do adversário. Então, tudo. Mas, tecnicamente, e isso obviamente o adversário influencia, para mim eu acho essa talvez a maior vitória da história do esporte. O grande desempenho. A melhor atuação. Veja, no nível, o São Paulo era atual bicampeão do Mundial, pô. Somente. Assim, ele só deixaria de ser campeão do mundo no final do ano, ano, quando o Vélez, que ganhou dele na Libertadores de 94, porque ele perdeu nos pênaltis a chance de ser tri, era o São Paulo de Tele, atual bicampeão mundial, levar de 5. Engolido. Foi uma partida... esse aspecto que o Cássio trouxe ele é bem interessante, porque de fato, historicamente, óbvio que não vai disputar com finais de título de campeonato brasileiro, final de Copa do para quem Brasil. já assistiu o vídeo, já que esse vídeo foi feito depois, é o 5-3 do Náutico sobre, traçando um paralelo com o esporte, claro, é o 5-3 do Náutico sobre o Santos de Pelé. E tecnicamente é um jogo de muito peso. Historicamente, muito menos, mas tecnicamente, assim como a gente falou de 75 marca uma geração, 94 marca uma geração. Foi um jogo de muita gente na ilha. O time era um time que tanto fazia tomar 5 do Criciúma, quanto fazer 5 no Botafogo fora de casa. Como tinha feito no domingo, esse Esse jogo é a sequência de são 2 5-2. Tem o jogo no Rio, em São Severiano, né? É a única. General Severiano. Não, General Severiano do Botafogo 3, foi Caio Martins. Caio Martins. Isso. É um estádio antigo em Niterói. Isso, perfeito. É a única vitória do Sport sobre o Botafogo no Rio. Botafogo 2, Sport 5. 3 dias depois, Sport 5, São Paulo 2. Assim. Então você tem. Veja só. E era um bom time do Botafogo também, né? O time foi campeão brasileiro em 95, no ano seguinte. O time do Sport, ele ganha um jogo de 5-2 fora de casa. Você imagina a expectativa para você pegar o maior time da década do futebol brasileiro. Um time que tinha um quê de imbatível. E você, embora o Palmeiras tivesse já fosse Palmeiras para Parmalat. Já fosse campeão de 93 e seria novamente naquele ano. E você engole esse time, porque foi um jogo de domínio absoluto e de um domínio técnico. Era uma geração do esporte. Um jogo à noite. Era uma geração do esporte de muita qualidade técnica. Um volante. Que jogar com um volante. Que era Dário, né? Então, Juninho. Mas é o que o Fred falou, essa loucura levar de 5-0 do Criciúma, perdeu de 3-0 do Guarani em casa, ganhou de 3-0 do Corinthians fora, ganhou de 5-2 ganhou da... Irmão, era um time maluco. E aí eu fiquei em casa nesse dia, justamente já não tinha muito como ir pro jogo e tal, e não tinha PPV, nada disso, estava vindo na rádio, mas faltando 15 minutos, a Bandeirantes liberou o sinal pro Recife. Luciano do Vale fez uma transmissão. Porra, ele disse que foi uma das maiores atuações que ele viu na vida dele, enquanto narrador. Como eu lembro disso que você está falando, eu lembro que deu tempo de passar ao vivo para o Recife o gol de Juninho. O gol de Juninho. Que faz 5-1, aí no final o São Paulo diminui para 5-2. E ele disse... E ele merecia, porque Juninho destruiu o jogo. Ele que merecia o gol! Juninho, esse garoto! 18 anos de idade, um talento que é mostrado ao Brasil. Por que eu falo da questão técnica? Nesse jogo, confesso que eu estou falando aqui sem escalação, mas esse time de 94, ele tinha de uma geração que o Sport colocou 3 na seleção de Toulon e um que não foi, mas também foi a seleção principal. Mas naquele time, não que jogou na seleção brasileira ali, mas que revelado, foi a maior geração da história do Sport de revelação. Assim, de não jogador, porque um jogador seria Ademir. Estou falando de um conjunto. Adriano Teixeira, que virou treinador do Santa Cruz em 2017, zagueiro. Juninho, que não era o Juninho Pernambucano, era só Juninho. O Pernambucano ele ganhou no Vasco. Sandro não jogou nesse time também, não? Na zaga? Jogou, mas não foi pra seleção. Mas ele era mais velho. Sim. Juninho, que vira Pernambucano só quando vai pro Vasco, porque lá tem o Juninho Paulista. A zaga era Adriano e Sandro. Aliás, também tem outro Juninho lá, um virou Paulista, outro virou Pernambucano. Adriano, zagueiro, seleção brasileira. Juninho, meia, seleção brasileira. Chiquinho, meia, seleção brasileira. Esse foi o único que foi convocado ainda no esporte. Leonardo, atacante, seleção brasileira. 4 caras que saem do sub-20 do esporte ao mesmo tempo, jogando no mesmo time, foram para a seleção brasileira principal.
todos com um ano depois, ou um ano e meio depois no máximo. O último aí, curiosamente, foi Juninho. Já vê, Chiquinho foi em 96, Leonardo 95, eu acho, Adriano 95, eu acho que Juninho... Mas enfim. É outro símbolo da geração e que... Eu tô falando convocação da seleção principal. Não é que passou na seleção sub-20 não, porque a sub-20 eles passaram naquele ano, acho que foi em 93, foi para Toulon, que o Brasil até foi campeão, inclusive. E aí talvez até para coroar essa geração que a gente está falando aí, que fecha, na verdade, essa década de 90, que é a goleada do Sport 6-0 sobre o Atlético Mineiro em 2000, um jogo em que um atleta que o Cássio já citou aqui, Leonardo, para mim meu maior ídolo assim, como torcedor do Sport, né? Aqui o ídolo, não estou nem dizendo que Leonardo seja o maior jogador da história do Sport, não é. Mas acho que a idolatria tem a ver com a sua formação ali como torcedor. E Leonardo era esse cara. E aí, Leonardo, talvez essa vitória também está aqui, também é relevante, por ser o jogo onde Leonardo marcou 5 gols no Atlético no Mineirão, né? O recorde na primeira divisão era de 6 gols, tinha sido feito por Edmundo em 97, um 6-0 sobre o União São João no São Januário. Para mim, uma temporada absurda. Edmundo ali naquele ano, ele era para ter sido eleito o melhor do mundo naquele ano. E não era do Brasil não, porque do Brasil ele foi, era do mundo. Mas isso é outra, a FIFA nunca tem esse costume de botar para cá não, o que Edmundo fez é absurdo. E pouco tempo depois, Leonardo ficou a isso aqui de igualar a marca. E um feito, assim, um desafio maior, né? Não era a União São João em sua casa, em São Januário. Edmundo perdeu um pênalti para ter. Foi dar no Atlético Mineiro. De fora, assim, o Atlético estava eliminado, mas o jogo o Atlético estava focado na Copa Mercosul, era um torneio internacional que tinha na época, mas o jogo foi no Mineirão. Tinha público, o jogo era vera, não interessa não. Veja, eu costumo falar sempre, azar do Atlético. O jogo era, o Sport valia muito, tanto que por causa do saldo de gols daquela partida, o Sport ainda terminou na vice-liderança do módulo, que se fosse pontos corridos hoje teria sido vice-campeão brasileiro. E é o que eu sempre falo em relação à ordem da ficha do jogo. O jogo não foi, na Copa do Mundo de 2014, não é 7-1. Não é Alemanha 7, Brasil 1. É 1-7, o jogo foi no Brasil. Brasil 1, Alemanha 7. Ah, mas na FIFA a Alemanha não interessa, meu irmão. O jogo foi no Mineirão, só tem torcedor brasileiro, a Alemanha estava no cantinho lá. Brasil 1, Alemanha 7. Esse jogo é Atlético Mineiro 0, Sport 6. Ele representa a campanha de um time muito, muito forte, um time maço do Sport. De vez em quando a gente fica aqui um pouco de melindre para dizer se será um time massa, é exagero. Time massa. Eu não acho que seja exagero, não, porque o Sport perdeu o Nildo, que rompeu o joelho no final, isso pesou demais para a reta final do Sport, mas a campanha inteira, quando teve Nildo e Adriano, o meio campo Nildo e Adriano, com Sidney e Leomar na cabeça de área, por exemplo, se o Pro de 94 era um time mais brilhante. Russo e Dutra nas laterais. Muita força. Mas o de 94 era um time mais brilhante, um time louco, mas um time que jogava mais bonito, talvez. Futebol arte, mas pouco coeso, né? Tanto é que só tinha um volante. Só tinha um volante e era Dário. Não era nem um grande volante, era um volante. E chamava muita atenção porque era o auge do Brasil. Jogando com 3 volantes. Jogando fechado, e aquele time contrariava a regra dominante. Era 2 volantes com o segundo homem meio campo também sendo quase um volante. O Brasil foi campeão do mundo com o Mazinho de titular. Que era quase um volante, exatamente. Um volante. E o único meia, porque Raio foi pro banco e na Copa 94 virou Zinho, que girava, rodava muito para tocar a bola para trás. Hoje seria terceiro volante. Hoje aquele time do Brasil era 4 volantes. O terceiro volante era meia. Mauro Silva, Zinho e Mazinho. Pronto, os 4, pronto, perfeito. Os 4, Zinho e Mazinho podia jogar de segundo volante. E hoje, Zinho e Mazinho jogam de futebol de hoje, volante. Sim. Então esse time de 2000 era muito. Para mim, esse time só tinha uma falha. Só tem um ponto vulnerável que fez muita falta, além da lesão de Nildo, que foi irreparável, não tinha como mudar aquilo, que era o centroavante. Taílson, embora tenha feito 13 gols naquele campeonato, era muito limitado. A bola chegou muito para fazer os 13. Chegou 37 bolas para sair. Ele era muito abaixo. Ele era muito abaixo. Só contra o Grêmio chegou essas 30. E esse 6-0, ele simboliza muito aquela campanha que foi um ano grande para o Sport. O Sport ali foi vice-campeão na Copa dos Campeões, que valendo vaga na Libertadores, perdeu do Palmeiras, em Maceió. Foi pentacampeão pernambucano, ganhou a Copa do Nordeste com 42 mil pessoas contra o Vitória. Cássio, talvez tenha sido, pelo menos para a nossa geração, e é o que a gente pode atestar, o esporte mais forte tecnicamente, o esporte mais coeso como time. Exatamente. Porque era um timaço. Era um time que poderia ter sido campeão brasileiro. Tá? Quando você assiste... Veja, era mais tímido que... Veja, com Nildo. Sem Nildo... Exatamente. E Ronaldinho Gaúcho no ascendente. Não fosse a lesão de Nildo
e detalhes que aconteceram no confronto Mesmo Sport sem e ele. Grêmio, mesmo sem ele, detalhes que aconteceram no confronto Sport e Grêmio, foi um confronto equilibrado, o Ronaldo, como o Cássio falou, um Ronaldinho Gaúcho em ascensão, mas um erro de arbitragem gravíssimo no jogo de volta, e mesmo que você tire o erro de arbitragem, uma quantidade de gols perdidos, anormal, é normal você perder gols em jogo, mas o Sport perdeu uma infinidade de gols contra o Grêmio nessa partida que era quartas de final. E na semi teria sido São Caetano. Exatamente, quando você olha a final com São Caetano e Vasco, e você lembra que na primeira fase do Brasileiro, o Sport foi segundo lugar atrás do Cruzeiro e muito perto. E jogou com o Vasco em São Januário, ganhou 2-0, foi a estreia do campeonato. Então assim, era um time com potencial técnico para ser campeão brasileiro. Não foi campeão brasileiro, mas Quinto lugar na Fica esse registro, né? fica esse registro, que era um dos 4, 5 melhores times, sem a menor dúvida do campeonato brasileiro. E 2008, ela acaba sendo uma campanha tão sólida do Sport naquela Copa do Brasil, de resultados tão marcantes, que é até difícil a gente escolher um resultado só. Vamos vai pegar ter aqui... um escolha ou morre dentro do escolha ou morre. Vamos Eu fazer. acho que não. Eu acho que pelo fato de Mas tem jogos de que ter só sido uma precisam ser- vitória, mas um tem jogos que 2-0. precisam ser citados. São, sem dúvida. Acho que por ter sido uma vitória, uma reviravolta na final, na decisão. Porque não é só. É uma partida de 90 minutos, mas na verdade é uma partida de 180 minutos. Então, mas vamos primeiro para as oitavas. Vamos falar primeiro do encontro com o Palmeiras, que também é um grande encontro, né? Mas 0-0 no Parque Antártica, que já foi uma surpresa, porém que dava ao Palmeiras qualquer empate no Recife. Era tido como favorito ao título, o Palmeiras. Não, o Palmeiras era muito mais. O Palmeiras era, segundo a crônica esportiva, é tipo, de vez em quando a ESPN aparece, Favoritaço. Palmeiras ou Real Madrid, como é que vai ser a final do Mundial? A galera, 200 meses antes já fica dizendo como é que vai ser a final e acaba o Palmeiras voando para o Barcelona do Equador. Mas assim, foi mais ou menos o que aconteceu. O Palmeiras era O favorito da não Copa era, do Brasil. não era isso, não. Era o melhor time do Brasil. Mas você Que o transformava em favorito naquela competição. Já que era o melhor time do estava na Brasil, Libertadores, mas era muito além de ser o favorito da Copa do Brasil. Ele era o melhor time do Brasil, era o Palmeiras, que no 0-0 da ida dava qualquer empate para ele na volta. O 0-0 daria pênalti e qualquer empate com gols daria Palmeiras. E no meio disso aí, o Palmeiras foi campeão paulista, não era campeão desde 96, metendo 5 na ponte na final. Assim, O Sport faz 1-0 na ilha, sofre o gol do empate, Alex Mineiro. A turma largou. largou. foi. O gol do Alex Mineiro. Virou assim e falou assim, ó. Pra fazer o segundo vai ser foda. Aí, só que aí bateu um raio em Romerito e o cara levantou na área. E ao contrário, muita gente pensa, embora tenha sido Luizinho Neto, tenha cansado de levantar a bola na área, mas quem foi gigante levantando ali foi bala. E fazia muito isso também, inclusive. Mas é porque Luizinho Neto, nessa campanha, ele ficou. A bola parada de costas Fez muito forte. muito gol com o cruzamento de Luizinho. Mas nesse jogo especificamente acho que foi bala. Mas de toda forma, o Romerito assim, acabou com o Palmeiras, naquele jeito. E a forma como o Palmeiras veio, a ilha. Presença diária, coisa absurda. A ilha recebendo, nessa época, ia receber até 34 mil pessoas e teve 34 mil pessoas contra o Palmeiras, contra o Inter, contra o Vasco, contra o Corinthians. Assim, todos os jogos com lotação. Que era muito mais do que isso, né? Porque anunciaram. Claro, eu tô considerando só o Bordeiro. Nessa vitória, quando levou às quartas de final, já se considerava uma campanha excelente. Sim. Pô, chegou nas quartas, porra, porque não chegava desde 98, quando perdeu para o próprio Palmeiras. Tinha perdido na ida em 2-0 no Recife e empatou 1-1 lá. Aí chegou nas quartas, então assim, para pegar de novo o agora novo melhor time do Brasil. O Tinha ganho de 7 na final do estadual. 8. 8. Meteu 8 na final. Um ganhou de 5, o Internacional meteu, acho que foi do Caxias. De Abel Braga, né? O Inter de Abel Braga. Fortíssimo. Nilmar, muito forte. Fernandão, Fortíssimo. Assim, Fortíssimo. E aí, havia vencido o jogo de Alex. Acho que Alex estava no Inter também. Fortíssimo o time, tava. Venceu o jogo de ida. E o Sport... 1-0, que é chato para tirar. 1-0. Eu lembro da entrevista de Abel, assim, questionando, pô, foi pouco, o placar foi magro, tá? Fez a nossa obrigação, a gente vai com vantagem e tal, etc. Aquele jeito de Abel. O jogo da volta na Ilha do Retiro. Acho que tem 2 momentos muito marcantes, que é a expulsão do Luciano Henrique, né? Com o jogo 1-1 já de novo. De jogo novo 1-1. no problema, que já Verdade. o Sport perde o direito de ganhar por uma Muito diferença. pior. Nesse caso era muito Sim, pior. muito pior. 1-1 aí. Contra o Palmeiras, 2-1 classificava, agora mais não. 1-1 tem que fazer 3. E já no segundo tempo, né? Tava 1-0. Veja, o Sport chegou a fazer 1-0. No tempo normal, que levava para os pênaltis. E é sempre. Porque você, obviamente, você não sabe o que vai acontecer. Quando fez 1-0, meu irmão, pode acabar, juiz. Tá ótimo.
Aí o Inter trocando a bola do meio de campo, todo mundo faz a falta. O cara não, faz a falta, empatou. E aí, logo depois, A o turma largou Sport de novo. perde Luciano Henrique, E aí foi o grande que torcedor do era, naquele momento, o principal articulador do esporte, né? A esperança de criação de perde jogada. expulso, né? Perde Desce expulso. machucadão, fica com um homem a menos. Perde expulso, com um homem a menos e foi buscar. De forma impressionante. Com um gol que talvez tenha... Aí sim, se tiver um escolha ou morre dentro da Copa do Brasil, eu vou ficar com a final. Mas o gol mais comemorado da Copa do Brasil, É o não de tenho a menor Durval. dúvida, é o gol do Duval de falta. Não tenho a menor dúvida. Quando já era a reta final da partida, Durval não tinha feito nenhum gol de falta no Sport. E Nem não antes, fa- nem ter depois. cobrado. E nem faria depois. Quando ele se aproxima para cobrar, a reação das pessoas é: vai pra área, pô, tu é alto, não sei Porque o o que. Sport era muito forte de bola aérea. Meu irmão, que invenção bater essa falta daí, pô. É cruzar e ir pro Buruçu, pô. O Sport era muito forte de bola aérea, né? Pronto, o cara encheu de canhota, meteu o gol de Klemer. Klemer. Sim. Assim, a circunstância do jogo era dificílima. O jogo tava cacete ali pro Sport, tem que fazer o gol. O Inter Não estava cansado. criando chance. Não tava criando chance. O Internacional muito rápido para contragolpear. Aí vai um personagem. Jogo 2-1 já, né? Vai um personagem que naquele contexto de falta não tinha menor histórico e acerta um gol antológico da classificação. Prepara-se, Carlinhos, bala passou pela bola, lá vai Durval! É gol! É cacete! Que cacetada de Durval! O goleiro bambolhou! A bola estava dentro, Cabral! Quando passou do Palmeiras, de fato, foi tratado como uma grande campanha. Quando passou do Inter, aí mais não. Aí é pra Porque você Aí olhou, começou era Vasco, Aí começou a sonhar. e do outro lado era Corinthians, que era um time de Botafogo. segunda divisão, Série B, e o né? Gigante, que o Gigante não chega. Mas ó, você tá ligado que até o final desse ano, aquele Sim. vídeo, o vídeo piloto. Parabéns, Botafogo. O vídeo piloto deu o título da Libertadores da Botafogo. Então, deu um spoiler aqui. Então, Já assim, pensasse? Algum dia o Botafogo ganhar. Se não for 2017, vai ser o E a gente não vai tirar o vídeo do ar. Né? quando passou do Inter, se acreditava no título. Porque o time era muito forte em casa. E tava revertendo contra tudo. Vasco, Botafogo ou Corinthians, já era um grau de dificuldade menor do que Palmeiras e Inter. O Sport limpou o O campeonato. Vasco não virou o melhor time brasileiro, não. Porque assim, Exatamente. o Inter virou, mas o Vasco não Quem virou. limpou aquela Copa do Brasil foi o próprio Sport. O Sport tirou os dois maiores candidatos ao título. A partir dali, meu amigo, Tava tudo aberto. estava tudo aberto. Então a gente segue até a final. O Sport perde o jogo de ida. Perder é do jogo. O Sport foi engolido. Atropelado. O Sport foi Teve atropelado. um gol irregular, que atrapalhou demais o Sport, que acho que é o segundo gol, uma falta que o Luciano Henrique Acho que é o sofre. primeiro gol, na verdade. Não, o primeiro é uma bate e rebate e o cara pega. O segundo gol é um O Luciano contra-ataque. Henrique sofre a falta na intermediária Não, do ataque, né? é quase na entrada da área do Corinthians já. Aí ele sofre a falta, o juiz Aí não o time marca. do Sport para, pedindo. E o lance continua, vai até o final. Quando chega aqui, o cara já recebe livre tocando e Magrão não tem o que fazer. Aí o Corinthians abre 2-0. Naquele momento era contenção de danos. Só que não parou. Porque no segundo tempo aí foi uma falha muito grave. Acho que foi não sei agora me falha a memória. Um jogador de Sport perde a bola aqui já quase perto da linha. O Corinthians, acho que Herrera pega a bola, devolve aqui para a Costa. E a Costa toca na saída. A Costa que no ano anterior, em Vice-artilheiro 2007, brasileiro pelo Náutico. vice-artilheiro, tinha feito 19 gols no Náutico. Acabou saindo numa transferência. Ele fez um gol a menos que Josiel do Paraná Clube. Aí Faz faz... Flamengo, né? Clássico, né? Quem? José. É. Ele nunca mais fez um gol na vida. Ninguém. 3-0 Corinthians. Com 67 mil pessoas, acho, no Morumbi. Nessa época o Corinthians não tinha o estádio dele e não era brigado com o São Paulo, então o Corinthians jogava suas principais partidas no Morumbi. Aliás, foi assim durante 30 anos, a vida inteira, esse negócio para quem... André Sanches arrumou aquela parece, confusão. porque parece uma coisa muito antiga, né? Mas o Corinthians mandava seus jogos ali. Todos os times de São Paulo, na verdade, os principais jogos. 3-0 numa final de Copa do Brasil, que nesse ano tinha o gol qualificado, acho que em 2016, acho que em 2015 tiraram o gol qualificado da final. Ou seja, continua tendo saldo, mas se for 2-0 e 3-1 é pênalti. Não? Mas nesse ano tinha. Veja, se não tá, o Corinthians mesmo na segunda divisão é chato. Não por acaso estava na final. E fez a melhor campanha da história da segunda divisão naquele ano. Passeou assim na segunda divisão e no ano seguinte ganhou a Copa do Brasil. Ele tinha um time de primeira na segunda divisão. Se arrumou com o Mano Menezes.
aquele time está fazendo 3-0 com gol qualificado. Assim, não tem muito o que fazer. Aí, A partir daí começa... com o Sport jogando muito mal. Naquele estilo, Sport fora de casa, quando não... Nada encaixa. Só ganhou um jogo, que foi contra o Brasiliense. Nem do Cavalo de Aço ganhou. Aí, 2-2. E Newton, Não, criou 2 chances. Um goleiro do Corinthians, Felipe, fez uma ótima defesa. Aí, inclusive, foi que, como é que perde um gol desse aqui? Acho que foi uma cabeçada, não sei, mas fez uma boa defesa. E o jogo se amarrando pro final. Assim, aí vai ter que tirar um 3-0 na volta, sabe-se lá como. Aí Carlinhos Bala pega a bola, sai da marcação, toca de bico. Ele dá uma assistência de bico para Enilton, que estava mesmo no limite para não ficar impedido. Toca de bico também, a bola bem devagarzinho. O gol, batizado por Carlinhos Bala como o gol do título. E ali começa... Silenciou o Morumbi, aquele gol. Ali Não acusou o começa... golpe. Por isso que não tem como tirar da final o principal jogo daquele ano, daquela Copa do Brasil, porque começa ali. Começou a reação. É um jogo de 180 minutos, o Sport virou um 3-0. Veja, é isso que eu ia falar. Ninguém nunca chegou... Continua sendo a maior virada da história da Copa do Brasil, continua sendo essa do Sport, porque tirou 2 gols de vantagem. Mas eu costumo dizer, se você considerar o resultado final de um jogo, ok, o Sport tirou 2 gols de vantagem, mas na verdade o Sport tirou 3. 3, exatamente. Teve o jogo no Morumbi, né? O gol do Morumbi, que já foi o 4º gol do jogo. O São Paulo chegou a abrir 3 gols na final com um gol qualificado. Né? Pois é. E aí a gente tá falando do jogo da volta, o jogo que a gente já debateu em alguns programas, a gente já falou sobre 11 de junho de 2008. É um candidatíssimo para a grande final aqui do Escolha Morre. E um jogo que, queira ou não queira, talvez não tenha tido um gol tão explosivo quanto o de Duval. Por quê? Porque os gols saíram no primeiro tempo. 34 e 37. Os gols vieram, lógico que com muito alívio, mas com muito medo ainda. O Sport tinha um jogo todo pela frente para não poder levar um gol seria desastroso. Né? O Sport teria que fazer mais um gol para que a decisão fosse para os pênaltis. E à medida que o tempo foi passando naquela partida, o Sport fez uma partida muito segura, tá? Uma partida boa. Porém, falhou. Também falhou. E foi O Sport começou mal. Isso, eu estou falando depois do gol, começou muito mal. Aí fez os gols. Primeiro vale lembrar, substituiu. O que eu quero dizer é que começou tão mal que tirou Cássio. É uma coisa que não é comum de você ver, nem hoje em dia você vê um jogador sendo substituído no começo do primeiro tempo. Não foi? Não, o Diogo já tinha entrado no lugar de Luiz e o Neto por questões de bastidores. Entrou o Enilton. Enilton. Aí o time seguiu com o Enilton, os gols saíram, tá? Mas tinha muito jogo pela frente. E há uma dramaticidade na reta final da partida e há o crescimento de um personagem que talvez seja o maior personagem da história do esporte, que é Magrão. E Magrão tem uma participação completamente decisiva no segundo tempo. Já no primeiro com a defesa. Mas é porque se o Sport leva aquele gol de cabeça no primeiro tempo, o Sport tempo teria 45 minutos para buscar o empate. Mas o grau de dificuldade foi gigante. Enorme. Só que ali, naqueles lances finais, né, a bola de Dentinho e a bola de Acosta... Se qualquer uma das duas entra, acabou. Né? Não tinha mais pênalti. Não tinha mais jogo. Então assim, é tudo que vale naquele momento. É um momento muito de muita relevância histórica, com muita gente no estádio, o país todo vendo. É um jogo de... Tem aquela coisa da transmissão de Kleber. Isso, assim, o título da Argentina, né? Mas... É do segundo gol, né? Os dois foram um pouco, mas o segundo ele tomou susto. É do segundo. O segundo fica esperando ali se acontecer alguma coisa. Mandou bem não. Esse é o 7º escanteio que o Sport bate. Lá vem ela para dentro da área. Tenta pegar o rebote. Luciano Henrique. Gol do Sport. Então, assim a gente fecha essa nossa análise da campanha do Sport na Copa do Brasil de 2008 e a gente vai aqui para o último jogo da nossa... continuidade. E acaba sendo uma continuidade daquela conquista, que é o encontro entre Sport e Colo-Colo, jogo disputado no Chile. Uma vitória do Sport que também trouxe um caráter de ineditismo para aquele confronto, né, Maestro? Na Libertadores, o Colo-Colo, primeiro que o Sport pegou um grupo com 3 campeões da Libertadores. Da morte total. O Colo-Colo, campeão em 91, o Palmeiras, campeão em 99 e a LDU, que era a atual campeã. No estádio do Colo-Colo, Davi Arellano,
que é o estádio particular dele, lá tem um estádio maior e tal, em Santiago, mas no estádio dele ele nunca tinha perdido para nenhum clube brasileiro na Libertadores. E a maior invasão da torcida estrangeira no estádio tinha sido do Boca Juniors, ok, o Chile é uma tripinha, Pernambuco é uma tripinha assim, o Chile é uma tripinha assim, fazendo uma divisa de norte a sul com a Argentina, de Buenos Aires para Santiago... Recife Fortaleza. Assim, e mesmo assim, com essa distância, 800 torcedores do Boca. O Sport é a 5.000 quilômetros de distância, tipo, Buenos Aires está aqui, Santiago está aqui, Recife está aqui. Vai pegar esse voo. 1.800 torcedores do Sport foram para esse jogo. Assim, eu fui. É uma coisa absurda. A presença da torcida do Sport lá. O Diário de Pernambuco rodou no Chile. Você pode falar assim, não, mas estou falando assim, literalmente. Com conteúdo voltado para os chilenos, que era... enfim. Para os torcedores do Sport, no caso, estão no Chile. Né? Gazeteiro Diário de Pernambuco entregando jornal na frente. Foi rodado lá, foi. Lá, não está na porta. Não rodou aqui, mandou para lá, não. Foi rodado na gráfica de um jornal de lá. E distribuído gratuito. A torcida do Sport não acreditava quando estava vendo. Guardasse? Guardei, até porque eu fiz metade, o Fred fez outra também. A outra metade. E nesse caso desse jogo, dessa vitória, essa mobilização que teve do Sport era, como o Fred falou bem, a continuidade da Copa do Brasil. O Sport venceu o jogo com o Ciro, embora tenha sido um gol de Ciro, mas o fato dele ter sido atacante do Sport era um erro na montagem do Sport, tanto para um atacante. Assim, ele estava surgindo, ele fez aquele gol, ok, mas fez até. Jogando muita bola, estava vivendo uma grande fase. Tava, mas poderia ter um atacante de maior peso. Poderia. Né? Não, mas ali ele sabe porque poderia? Uma grande fase. Porque em 2010 o Sport trouxe Marcelinho Paraíba, mas aí eu acho o erro de Marcelinho Paraíba. Ele não quis vir em 2009 na Libertadores e veio em 2010 na Série B. Então assim, eu achei muito mais erro do jogador do que do Ciro Sport. seria extremamente útil. Verdade. Ciro a gente está gravando esse vídeo em 2017. Moacir como lateral direito, o Sport não contratou um lateral direito. Contratou. Helder Granja, não deu certo. A gente está gravando esse vídeo em 2017. A situação de Ciro naquele momento seria poderia ser comparada com a de Everton Felipe hoje. Everton Felipe é titular, se tornou, mas o Sport trouxe outras peças para que Everton Felipe não fosse titular e ele se firmou. Ciro não tinha uma concorrência. Quando o Everton Felipe se firmou, o Sport não tinha outras peças. Depois o Sport trouxe outras peças. Sabe quem era o atacante? Vandinho. Só para dizer assim. Mas enfim, o Sport ganhou o jogo. O Wilson, né? Também. O Wilson jogava junto. Jogava e fez outro gol da partida. O atacante do Colo-Colo era Lucas Barrios, que em 2017, brilhando no Grêmio, foi contratado pelo Palmeiras, não deu certo, aí foi pro Grêmio e brilhou no Grêmio na Libertadores. Puta atacante, é um sonho de consumo do esporte. Desde aquela época. Desde aquela época. E continua hoje não dando. Mas aí o Colo-Colo diminuiu e foi uma pressão gigantesca, embora o Sport tenha perdido um gol feito para fazer um 3-1 no final, justamente na barra da direita, que é onde a torcida do Sport estava. E nem no segundo tempo tem uma defesa assim espetacular de Magrão, meu amigo. Se você colocar no YouTube, a câmera é difícil ser mais no L do que aquilo. Exatamente. E a velocidade que a bola foi. Porque ela não foi uma bola colocada. Sapatada. Ela foi. E a defesa dele, o Estado acreditou. O Sport ganhou o jogo. Era a estreia do Sport, venceu depois de 21 anos de voltar à Libertadores com essa estreia. No Recife, se só 1.800 pessoas foram para lá, então a imensa maioria ficou aqui para assistir na televisão, com a transmissão de Rio Branco, passou na Globo, na TV aberta para cá, e um jogo de peso desse é natural que os rivais também assistam. Até porque, como o jogo foi na quarta-feira, a quarta-feira à noite historicamente é um dia que dá mais audiência do que o domingo à tarde. E nessa partida, para traçar um paralelo, para você ter noção do que significou a audiência desse jogo, na semifinal da Copa do Nordeste 2017, o jogo de volta, Santa Cruz 0, Sport 2, deu 46,5 pontos. Isso é audiência de Copa do Mundo. De Copa do Mundo e jogo do Brasil. No Recife, só no Recife, deu, se não me engano, quase 1.300.000 torcedores assistiram o jogo na Globo. Esse jogo também passou no Sport Interativo. Só estou dizendo assim, que passou na TV fechada. Só na Globo foi essa audiência. Isso é audiência de Copa. Jogo nesse horário, se der 30 pontos, é uma audiência boa. Eu estou dizendo que o jogo deu 46,5. Esporte Interativo... Ele está falando da Copa do Nordeste desse ano. Eu estou fazendo para dizer, para você situar o que significa. Tipo, Santa Cruz 0, o carregamento vem agora. Santa Cruz 0, Sport 2 de 2017 foi a maior audiência em anos da Globo Nordeste, de termo de audiência. Colo-Colo 1, Sport 2, esse jogo deu 46,5. Né? A estreia do Sport na Libertadores deu 57. Meu amigo, veja, 46,5 é a audiência de Copa do Mundo. 57 pontos. Não só muitas televisões estão ligadas, e as televisões que estão ligadas só estão sintonizadas na mesma coisa. Continua sendo, até hoje, a maior audiência de um clube local
na Globo Nordeste e é muito difícil de bater. É só você pensar assim, a final da Copa do Brasil não teve essa audiência. E por que essa audiência existiu? Porque, querendo ou não, na final da Copa do Brasil as pessoas tinha gente na ilha. Tirando as 1.800 pessoas que estão no Chile, meu irmão, não tinha mais. Então, assim, 57 pontos num jogo e o Sport venceu o jogo. A gente fala muito daquela coisa de pavimentar o torcedor, né? O cara tá vendo, forjar o torcedor, desculpa, a palavra é exatamente essa, forjar o torcedor. Você está vendo seu time na Libertadores, um time que não costuma ir, e seu time tem uma vitória desse tamanho, a vitória é gigante. Bom, galera, então com essa vitória gigante a gente encerra a nossa série de partidas que a gente vai analisar, mas agora chegou a hora. Qual a maior vitória da história do esporte? Fred Figueroa, faça as honras, na sua opinião. Eu até já sei, já vi que vai dar... Qual é a tua? Não. Já viu que vai sobrar pra tu, né? Negra, exatamente. Eu vou ter que ir pra Negra. 2008. 2008 porque o país estava vendo. Porque foi uma consolidação muito grande. O Sport até então tinha em 87 sua principal conquista, mas oponentes, visões opostas no país sempre diziam é o único, no Sport não tem título nacional, porque o título nacional do Sport tem com asterisco, é daquela forma. Enquanto você vai lá e conquista o outro, você qualifica, você redimensiona 87. É assim, ó, demora, mas eu chego. Demora 20 anos, tem problema não. Mas se der uma bobeira, eu tenho condições de conquistar o título nacional. E a campanha do jeito que foi. E a campanha do jeito que foi, com a final contra quem foi, né, que é um dos dois times de apelo nacional absoluto. E o papel de coadjuvante, o papel que a própria transmissão da Globo deu naquele dia, né? E por isso que eu considero que 2008 acaba tendo um impacto e um peso maior sobre 87, porque eu acho que 2008, valoriza 1987. Maestro? 7 de fevereiro de 88, com argumentos quase inversos ao de Fred, que eu já acho que 2008 só existe por causa de 87. E é outra visão, mas eu não sou tão contra, não. Não seria assim, mas o Santo André chegou, o Criciúma chegou, o Juventude chegou, o Paulista chegou, enfim. Acho que não se aplica a esse esporte, porque esse esporte já convivia, como o Fred falou, com essa dúvida, mas o esporte não convivia com essa dúvida. O esporte tinha a sua certeza. Quando o esporte venceu o Guarani, o esporte cumpriu tudo que foi colocado para ele cumprir o regulamento, e quando ele venceu o Guarani com um gol de Marco Antônio, de cabeça, o esporte cumpriu o regulamento, e o título brasileiro não foi uma comemoração na ilha teatral. A taça erguida por Estevam, que depois virou treinador, Estevam Soares, a invasão de campo, a vinda Boa Viagem na carreata, tudo que aconteceu, a foto oficial que é feita lá no Recife Antigo, com a taça, o Diário Pernambuco até tem a foto, com a taça das bolinhas maior, acho que é desse tamanho, que você ficava com 1 ano de posse. Que está na cofre da caixa. E aqui né? todo mundo recebia, que era uma menorzinha, que era que você ficava, a foto oficial com todos os jogadores. A briga que o esporte teve, a forma como conquistou, porque se a gente está tratando como contexto, e o contexto de 2008 não é só o jogo do Corinthians, ele vai desde o jogo da ida, o fato de ter tirado o Internacional, o fato de ter tirado o Palmeiras, o de 87 também vai. O de 87 vai desde a sua inclusão, de você ter que ter brigado para fazer parte. O de 87 tem o antes, que é fantástico. O durante. E o depois, né? Tem mais 30 anos aí de... Onde chega uma última palavra, 30 anos depois, e o clube simplesmente não abre. Algumas conquistas, elas moldam o clube. Então, 87 não é um título brasileiro para o esporte, não. Ele não mudou a história do esporte, porque a partir de agora o esporte virou campeão brasileiro. Não é só isso, não. Ele mudou a história do esporte, porque a história do esporte, a partir desse título, começou a ser construído como um clube de luta, de não se... Porque, meu amigo, você brigar... A ação do esporte, eu costumo dizer o seguinte, a ação do esporte é contra o Flamengo, contra o Inter, contra a CBF e contra o Brasil, contra a União Federal. O esporte entrou na justiça e ganhou. Então, assim, a representatividade disso tudo é o que molda o Sport Clube do Recife. Só não pode Celso vir agora dizer a Série B de 90. Não, eu acho... Aquele 6-0 de Leonardo, meu ídolo. Eu acho de verdade que 87, pela maneira como se deu a competição, mas principalmente pela maneira como o Sport enfrentou todos os adversários que ele podia enfrentar e venceu esses adversários,
Acho que podia. Mais de uma vez. Eu tô deixando claro, acho que podia, né? Ele Sim. estava lá para enfrentar o Flamengo, não pôde enfrentar o Flamengo, porque o Flamengo não fez a parte dele e compareceu. Não pôde no campo, na justiça enfrentou. Mas na justiça muitas venceu vezes, né? muitas vezes nesse campo jurídico, né? E a partir daí lançou o Sport a um patamar completamente diferente. De fato, ele dá ao Sport essa cara aguerrida que o clube tem no cenário nacional. E eu acho que isso define muito a identidade do torcedor do Sport. Então, por isso, para mim, a vitória sobre o Guarani, que define o título de campeão do Brasileiro de 87 em favor do Sport. E ao contrário do que o Fred falou, passou pro Brasil, viu? O SBT transmitiu para 46 afiliados, passou no Brasil inteiro, para quem quis assistir. Segura essa recuada agora. Foi Teve um vídeo do Bahia que ele falou, cresceu porque era Galvão. Ele foi para comprar Lucas, tá ligado? Eu não tenho Galvão. Acho que foi Ivo Morgante, eu acho que narrador. Eu não tenho Galvão, mas tem um Globo transmitindo Corinthians pro Brasil todo. Léo Machado. Não entra com essa cartada não, pra eu não terminar ganhando. Eu tô perdendo 2-1 aceitando aqui. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. 140 mil lugares. Bom era o nome. Presidente Médici. O Sport é errado demais. Esse nome ia ser outra coisa hoje, né? Temer. Temerão. O Temerão. Temerão era o nome da porra. Isso.